O Evangelho de João é o evangelho mais tardio dos 4 que são considerados canônicos, que fazem parte desse cânone do Novo Testamento de 27 livros. É o mais tardio e o mais diferente de todos, tanto em termos de conteúdo quanto em termos de linguagem. Quem compara os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas sente neles essa familiaridade muito grande, essa proximidade de informações muito grande, tanto que esses 3 evangelhos normalmente são chamados de evangelhos sinóticos, isto é, os que partem do mesmo ponto de vista, os que possuem uma narrativa do mesmo ponto de vista. Algumas diferenças, mas no bojo total eles têm uma semelhança muito grande. João não, João é bastante diferente, é o evangelho deles todos que foi escrito por último, mais tarde, vem de uma comunidade diferente, uma comunidade que é uma mescla, que é um sincretismo, que é uma mistura de judaísmo com helenismo, da cultura judaica com a cultura gentílica, com os não-judeus. Enquanto você tem o evangelho de Lucas e Marcos, que são essencialmente evangelhos escritos para gentios, e tem Mateus, que é essencialmente o evangelho escrito para judeus. Em João você tem uma base judaica e uma ornamentação gentílica. A opção de João, ou do evangelho de João, é escrever justamente para promover um encontro desses 2 grupos, uma síntese desses 2 grupos. Por isso que João vai falar, por exemplo, sobre as desavenças, as inquietações e as controvérsias de Jesus com os líderes judaicos, e trata muito da religião judaica ali, de seus costumes, das suas festas. A grande questão de Jesus era com os líderes religiosos da sua época. Não encontramos Jesus Cristo em debate mais acirrado do que com os líderes religiosos da época. Jesus Cristo foi capaz de dizer a respeito de um soldado, de um oficial romano, que era considerado pelos judeus o invasor, aquele que está nos dominando, aquele que tira a nossa identidade. Jesus foi capaz de dizer a respeito de um oficial romano, para escândalo dos líderes judaicos, que nunca tinha visto em Israel uma fé como a daquele oficial romano, um gentil, um pagão. Entretanto, entrava em conflito direto justamente com os líderes religiosos da época, com os sacerdotes, escribas, mestres da lei e fariseus. E João reflete esses embates de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, João trata de questões que pertencem à mentalidade helênica, gentílica e grega. O próprio prólogo de João, quando apresenta Jesus como o Logos, que é a palavra grega que muitas vezes, em algumas versões, é traduzida como o verbo, no princípio era o verbo, em outras versões é traduzida como palavra, no princípio era a palavra, mas a expressão aqui é a expressão logos, que é uma expressão filosófica da época. Não era uma expressão bíblica, nem era uma expressão teológica, nem era uma expressão religiosa, era uma expressão filosófica, da cultura filosófica grega da época. E João pega essa palavra logos, que significava a essência do pensamento, a essência do sentido, a essência do significado, e diz: esse logos era Jesus. Então, a comunidade da onde veio o Evangelho de João, essa comunidade joanina, muito influenciada pela presença do apóstolo João e pelos seus ensinos, o que resulta nesse Evangelho, era uma comunidade, então, com muitas intersecções, com muitas mediações entre judaísmo e não judaísmo, entre a herança de Moisés e aqueles que nem conheciam Moisés,
entre o profetismo bíblico da Bíblia hebraica e aqueles que eram mais afeiçoados à filosofia grega. E nessa comunidade joanina se dá esse encontro, essa mistura, essa amálgama, esse convívio. E daí brota esse evangelho, da experiência dessa comunidade e dos ensinos, que é chamada pelo C.H. Dodd, que é um dos estudiosos mais profundos do Evangelho de João, que ele chama de o Evangelho, o quarto Evangelho e a comunidade do quarto Evangelho, onde ele faz esses estudos mais abrangentes de onde nasceram esses escritos, essas tradições que estão justamente registradas pelo Evangelho de João. Por isso a gente encontra essa mistura de termos, pensamentos, lógicas. É uma espécie de síntese que o Evangelho de João está fazendo aqui, mostrando muito especialmente que a fé cristã não era só para a comunidade judaica de Jerusalém, mas era universal, era mundial. A fé cristã é a fé para todos. A fé cristã, ela tem que ter uma linguagem aberta, não hermética. Ela deve ser voltada para os horizontes e não para os poços. A fé cristã, ela é uma fé de diálogo, de abertura, de concepções diversas, contanto que mantenham, obviamente, aquela base mais explícita dessa revelação de amor, de graça e do Evangelho que o próprio Senhor Jesus Cristo veio trazer. Bom, para esse aniversário de nossa igreja, eu vou fazer uma trilogia aqui. Hoje, no próximo domingo pela manhã e fechando no último domingo do mês, em que eu escolhi um texto do Evangelho de João, que estou dividido em 3 partes. Hoje nós vamos falar sobre a água, no domingo que vem vamos falar sobre o ar. Espírito é a palavra hebraica ruach, ou a palavra grega pneuma, que quer dizer ar, quer dizer sopro, quer dizer fôlego. Então nós vamos falar sobre a água hoje, sobre o ar no próximo domingo, e vamos encerrar falando da terra no último domingo. E tudo isso por causa dessa primeira expressão que a gente lê aqui, nesse texto que eu quero ler com vocês, e que Jesus diz assim: venha a mim. O nosso tema desse ano é venha junto, que é um apelo para que trabalhemos juntos, somemos esforços, nos envolvamos em todos os aspectos nos quais a gente possa se envolver com o reino de Deus, com o testemunho do Evangelho, com o serviço ao próximo. Venha junto, formemos as nossas fileiras, juntemos as nossas forças, vamos dar as nossas mãos. Como dizia o Carlos Drummond de Andrade num poema antigo dele, né? O presente é tão intenso, não nos afastemos, vamos de mãos dadas. E é essa a ideia de darmos as mãos, virmos juntos. Mas antes do venha junto, tem um outro venha, que é esse venha de Cristo, venha a mim. A gente só vem junto, a gente só trabalha junto, a gente só comunga junto, a gente só participa junto, quando a gente primeiro vem a Cristo e descobrimos tudo que achamos nele, que é a maior inspiração para esses que se chamam cristãos. Como o Hans King vai dizer no seu livro clássico, Ser Cristão é ser tudo a partir de Cristo. Ser cristão é ser tudo a partir da referência dele, como inspiração, como motivação, como modelo, dentro da sua mensagem de amor e de graça. O texto que eu quero ler com vocês está no capítulo 7 do Evangelho de João e diz o seguinte, a partir do verso 37. É esse trecho que vai servir de base para essas 3 reflexões que eu quero fazer aqui. Em que ele diz assim: no último e principal dia da festa, que era o dia em que a festa das tendas, a festa dos tabernáculos encerrava,
Essa festa era a festa que os judeus comemoravam para se lembrar dos 40 anos que passaram no deserto, erguendo suas tendas, desmontando e assim atravessando durante aquelas 4 décadas. E para se lembrar do tempo em que eles eram só peregrinos, eles faziam essa festa. Então, normalmente as pessoas saíam de suas casas e ficavam em cabanas. E passavam os dias da festa lá em cabanas. As festas judaicas duravam muito tempo, muitos dias. Um casamento judaico, você conhece aquele texto de Jesus na festa de casamento, em Caná, transformando água em vinho. Aquela festa, outras festas de casamento já duravam 7 dias. Ninguém casaria hoje se fosse a mesma coisa. Não, casar talvez até casasse, mas não ia dar festa mesmo, não é? Ia mandar um convite dizendo, por motivos alheios à nossa vontade, não vamos promover festa nenhuma, mas segue aqui a lista dos presentes que você pode mandar, não é? Ia fazer assim, mas ia dispensar a festa. Ela durava 7 dias. Então, nesse último e principal dia da festa, Jesus se levantou ali junto ao grupo em que ele estava e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim. Conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse isso falando do Espírito que haveriam de receber os que crescem nele, pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Ser glorificado é como o Evangelho de João vai chamar a ressurreição de Jesus. Quando ele ressuscitou, ele teria sido glorificado. Então ele está dizendo, ele ainda não tinha ressuscitado, o Espírito ainda não tinha descido sobre os seus discípulos, mas está falando da água que fluiria de dentro deles. Então a gente vai falar da água hoje. Domingo que vem vamos falar do sopro. E no terceiro domingo vamos falar da terra. Olha, a gente perde as contas de quantas vezes a imagem da água, a referência a águas, aparece nas Escrituras, desde o texto de Gênesis, quando diz que as águas de cima foram separadas das águas de baixo, no processo de surgimento do universo. E depois, quando a gente lê que o povo de Israel atravessou o mar com águas se abrindo para que eles passassem, a mesma coisa acontece com o Rio Jordão. E depois, durante a travessia no deserto, Moisés bate na rocha e brota a água da rocha para descedentar os peregrinos no deserto. Depois é à beira de uma água que Gideão vai escolher aqueles que vão com ele para batalhar contra os moabitas. Depois você tem referências e referências diversas ainda no Antigo Testamento, como da profecia de Ezequiel 48, das águas que encheriam o templo, numa antecipação de que o templo não serviria para muito mais coisa, o importante era o que Deus ia fazer com as vidas. E aí, quando você chega no Novo Testamento, você encontra também várias referências a isso. Fonte de água viva, o Apocalipse, você estará em águas cristalinas. Paulo afunda num naufrágio, e é ali que ele é resgatado junto com outros para seguir para Roma. Jesus transforma água em vinho numa festa de casamento. João Batista batizava no Rio Jordão, usava a água para simbolizar aqueles que criam e aceitavam a sua pregação. O próprio Jesus foi batizado em água. Então a referência à água é muito extensa sempre nas Escrituras. E Jesus usa essa figura para falar dele. No Evangelho de João, Jesus esteve à beira de um poço conversando com uma mulher samaritana que tirava a água do poço.
E ele já tinha dito a ela que aquela água que ela estava tirando do poço, ela voltaria a ter sede bebendo, mas da água que ele vinha trazer, não teria mais sede. Depois, cura um cego de nascença, pedindo que ele lavasse seus olhos no tanque de Siloé. Tudo isso no Evangelho de João. A água também ali, muito presente. Até num texto que às vezes a gente passa por cima, mas tem lá uma referência muito provocativa do soldado que lança um arpão contra Jesus na cruz. E aí o texto diz que saiu água e sangue daquela ferida. Dentro daquele contexto específico, havia uma razão para João narrar dessa forma. Bem, o fato é que a água aparece de forma constante, contínua e abrangente. E aqui Jesus usa a água para fazer referência ao que ele faria na vida das pessoas. E ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim. E aí, do seu interior, fluirão rios de água viva. Há três coisas sobre essa água, a qual Jesus está usando aqui como figura daquilo que ele vem fazer, como figura do que ele vai promover em nossa vida. Há aqui três coisas que eu gostaria de realçar. Primeiro, o movimento de quem tem sede. Venha a mim e beba. O convite é a um movimento. Há a pessoa que está com sede e ela recebe um copo d'água. Mas essa sede, a qual Jesus se referia, era uma sede diferente, porque ela não era a sede física, não é a sede orgânica, a sede dos corpos, que precisam de água e Coca-Cola às vezes, não é? Para poder matar a sua sede. A única coisa que se assemelha à água fresquinha para matar a sede é uma Coca-Cola fresquinha, geladinha e tal. O movimento aqui é diferente, sabe? O convite é para que haja esse movimento ao encontro dessa água. Isto é, parte da consciência, da iniciativa e dos primeiros passos que alguém que tem essa sede mais profunda, mais existencial, que tem a ver com descobrir não só o sentido da vida, mas o sentido da sua vida, que tem a ver com descobrir a sua identidade, que tem a ver com descobrir o seu lugar no mundo, que tem a ver com descobrir a sua humanidade, pois há muitos humanos que não fazem a menor ideia do que é a sua humanidade e do que é pior, a humanidade dos outros. Nesse processo dessa descoberta de como Jesus nos ajuda a, nele, redescobrirmos uma série de coisas a respeito de nós, porque o que esse processo de fé em Jesus promove não é apenas descobrirmos quem é Ele, mas muito especialmente quem somos nós. Qual é o nosso lugar? Qual é o nosso propósito? É a nossa identidade mais essencial, mais profunda. Então, venha a mim e beba, são verbos de ação. É um convite para que haja ação, esse movimento de conscientização em que a pessoa diz: eu preciso disso, e eu vou a isso. Não é só uma questão de Deus ter um profundo respeito à nossa liberdade de escolha. Deus não arromba portas, Deus não força a barra, Deus não estica cordas. Quem faz tudo isso é a religião.
São os líderes religiosos, são os fanáticos, esses esticam a corda, esses querem que você engula o negócio garganta abaixo, esses se acham os únicos possuidores da verdade. São esses que fazem isso. Deus não. Uma vez eu estava conversando com uma mãe muito próxima a gente, muito querida, que estava ali muito preocupada com a crise de fé que seu filho estava tendo. E cada coisa que o filho falava, eu acho que Deus me esqueceu. Deus de amor, como é que pode ter Deus de amor num mundo tão cheio de crueldades como essa? Se Deus realmente se preocupasse comigo, e se Deus realmente me amasse, não estaria deixando que eu passasse por isso, que eu vivesse isso. E ela aflita, dizendo, como é que eu posso fazer para defender Deus? Eu disse a ela, não precisa, porque Deus não precisa de defesa, querida. A última coisa que Deus quer da gente aqui é que a gente fique defendendo Ele. Como faziam na Idade Média, queriam tanto defender Deus que queimavam todo mundo que pensasse ao contrário do que supostamente Deus pensava. E achavam que estavam prestando um serviço a Deus, defendendo Deus contra os hereges, contra os incrédulos. Eu disse a ela, continue a amar seu filho e a orar por ele. Não precisa defender Deus, Deus sempre foi Deus, antes da gente existir. E vai continuar sendo depois que nem traço da gente houver mais nesse mundo. Desde que ele passe pela crise de fé, todo mundo precisa passar por uma boa crise de fé, às vezes, para valorizar muito mais aquilo que crê, para entender muito mais aquilo que crê. Quando a gente protege muitas pessoas numa bolha, achando que está ali defendendo Deus, não pode duvidar, não pode que nada, deixa. Não tem nada muitas vezes que arraigue muito mais, que enraize muito mais a fé de uma pessoa do que passar por uma boa crise de fé. Está aqui dizendo quem já passou por várias. E cada vez que a gente volta com algumas outras coisas resolvidas na cabeça, mas uma coisa é certa, Deus não precisa que ninguém o defenda. A igreja não está aqui para defender Deus, nem para punir pessoas que pensem diferente. Estamos aqui para mostrar que Deus ama. E uma maneira de Deus nos amar é respeitar profundamente a nossa liberdade. Por isso que você tem aqui é um estímulo à ação. Se quiser, venha. E se quiser, beba. Porque Deus jamais passará por cima dessa liberdade intrínseca que Ele deu ao ser humano de escolher o que ele quer crer e a quem ele quer seguir. Então essa é a primeira coisa que fica muito claro. Jesus está numa festa, cercado de pessoas, e não está forçando ninguém a segui-lo. Há um outro texto em João, capítulo 6, que diz que Jesus disse algumas coisas que escandalizaram profundamente aqueles religiosos mais fanáticos. Ficaram profundamente escandalizados com aquilo, porque a ideia de um reino de Deus e de um representante do reino de Deus era completamente diferente de tudo aquilo que Jesus estava fazendo. E aí saíram, abandonaram. Aí Jesus virou para o grupo que ficou e disse: se vocês quiserem saírem também, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. E foi aí que Pedro respondeu: nós não, Senhor, nós queremos continuar, porque nós sabemos aqui, estamos conseguindo compreender o que tu estás ensinando. Essa é a primeira coisa. A água, essa água, ela precisa ser buscada. Por isso que esse hino que a Celina cantou aqui casou, não é tão perfeitamente. Lá eu estava pensando, mas isso mesmo, busque. Até porque tudo que ele veio mostrar, ele já mostrou. Agora, é necessário que aqueles que querem essa água busquem.
e demonstrem realmente o seu interesse em tê-la. Essa é uma coisa. A segunda coisa é que esse processo de conhecimento dessa água de Jesus não é só matar uma sede. Porque, como bem Jesus disse àquela mulher no poço, você mata a sede aqui, e daqui a um tempinho você já está com sede de novo. Essa água que eu trago não é só para matar a sede, mas é para fazer uma reviravolta dentro de você, de maneira que você não precise mais de água que vem de fora, porque você tem agora a água que vem de dentro. Ah, mas isso quer dizer um monte de coisas muito esquecidas por nós. Uma delas é que esse compromisso com o Evangelho e com essa água que Jesus traz nos dá uma sensibilidade ética indispensável ao ser humano, mas que ninguém mais impõe de fora. Agora ela nasce de dentro. A partir desse momento do encontro do Evangelho, essas pessoas que bebem essa água não precisam mais de leis que vão, por exemplo, obrigá-las a amar os outros. Porque elas terão dentro de si um código de ética que, por excelência, parte desse amor aos outros, e é por onde vão pautar sua vida. Essas águas que vão fluir, embora eu saiba que haja setores da igreja evangélica que ficam usando esse texto para definir questões mais místicas, mais mágicas, mais prodigiosas, como se o ter a água fluindo de dentro transformasse você num super-homem, num fazedor de milagres, numa concentração de dons prodigiosos, e por aí vai. O que essas águas que o Senhor Jesus e o Evangelho de Jesus trazem para dentro da gente não é dar-nos dons, mas é transformar-nos num dom para as pessoas. É fazer da gente, por iniciativa própria, por espontaneidade, você começa a amar, a ter misericórdia, a perdoar, a cumprir a ética do Evangelho. A ética do Evangelho, que está muito bem exposta por Cristo, no que nós chamamos de bem-aventurança, bem-aventurados os humildes, os pacificadores, os justos, os mansos, os misericordiosos. Ou então, no fruto do Espírito, relacionado pelo apóstolo Paulo em Gálatas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e por aí vai. Esse é o código de ética desse que toma essa água viva. Por isso que ela é viva. Porque a partir desse momento, de dentro da gente, vem um código de ética que não depende mais de controles externos. Ninguém mais vai precisar me dizer que eu preciso perdoar. Ninguém mais vai precisar me dizer que eu preciso ter misericórdia. Ninguém mais vai precisar ficar me controlando se eu sou um pacificador, ou se eu sou justo nas minhas ações. Ninguém mais vai precisar controlar isso, porque isso vem de dentro. Passa a ser uma postura natural desse que experimentou essa água viva do Evangelho. Então, em primeiro lugar, Jesus está falando de ação, de iniciativa, para irmos a Ele se queremos realmente. Jesus não obriga ninguém a conhecer o Evangelho, Ele convida para conhecê-lo. Segundo, esse Evangelho plantado no nosso coração, essa água semeada no nosso interior, ela se transforma numa fonte que flui. A ideia do texto de fluir é isso mesmo, é um manancial fluindo naturalmente.
E a terceira e última coisa que eu gostaria de realçar, só para encerrarmos aqui essa nossa reflexão, é quando Jesus Cristo fala que essa água será água viva. A água que dá vida, ou a água que faz viver. Essa é a ideia. Água viva não é na areia da praia. Eu lembro quando eu era garotinho, já fui. Eu e minha irmã, na Praia de Santos. A gente tinha uma tia que morava em Santos, perto da praia ali. Lá quase da divisa com São Vicente. Tinha um aquário, o Aquário de Santos, que tinha um show de golfinhos, que a gente nunca precisou pagar entrada para assistir, que a gente assistia da janela lá de cima. E andando na praia, de repente eu começo a ouvir minha irmã gritar. Ui, ui. E estava queimando, porque ela tinha entrado um pouquinho na água, e a água viva estava queimando, ela sai correndo, e ninguém estava entendendo nada. Que não se vê isso dentro da água. Não é essa água viva. A expressão não é essa. A expressão é água que dá vida, ou a água que faz viver. Essa é a melhor tradução. E o propósito de Jesus para conosco, para conhecermos o Evangelho, é esse, é fazer-nos viver. Desculpem, mas eu não costumo me referir tanto à vida que vem depois da morte. Eu já falei aqui várias vezes. Eu não entendo disso. Primeiro, porque eu nunca morri. Segundo, porque quem foi nunca me visitou para me contar. Né? E terceiro, que tudo que o Evangelho fala sobre isso é uma linguagem tão figurada, tão contaminada das coisas que a gente conhece, para poder fazer a gente ter uma ideia, né? Então, quando fala, vamos para uma mansão celestial, lá andaremos em ruas de ouro, e o sol nunca mais vai... Isso são comparações do mundo que a gente vive. Bom, eu não sei como vai ser. E também não estou com pressa para descobrir. Não é? E acho que ninguém aqui está. A gente fala muito, o céu é uma maravilha, mas ninguém está com pressa de conhecer essa maravilha agora. Eu sei disso. Conheço vocês. Eu me refiro à vida que temos aqui. Essa é que me importa. O Gilberto Gil, me desculpem, viu? Mas são os compositores que eu gosto de ouvir. Gilberto Gil tem uma música bonita demais. Não tenho medo da morte. Eu sugiro que você veja a letra. Ele diz, eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de morrer. E aí ele explica por que é diferente. Porque na morte eu já estarei morto. Acabou. Imaginar como vou morrer é que é o negócio. Esse é que é o problema. É uma letra bonita, uma música bonita. Vale a pena ouvir. Então não me importa. Não me importa. Estarei morto. Então o que vai acontecer depois é inevitável. É o tipo de coisa que a gente não controla. Mas o que acontece aqui, sim, me interessa. E o tipo de vida que Jesus dá a gente aqui, isso sim me interessa. E o que essa água dentro de nós faz em nós para que nós vivamos aqui, isso sim me interessa. Que tipo de pessoa essa água nos transforma, isso sim me interessa. Que tipo de gente nos transformamos? Que tipo de coisas defendemos? Que tipo de briga compramos? Isso sim me interessa. Porque tudo isso é resultado dessa água que Jesus produz dentro da gente. As escolhas que fazemos, as decisões que tomamos, os recuos, a maneira como nos levantamos de um tropeço e de uma queda,
a maneira como nos reconfiguramos, nos reanimamos, a maneira como lidamos com as aflições da vida, com as surpresas da vida, com as situações inesperadas da vida, a maneira como lidamos com os outros, a maneira como deixamos ou não os outros nos marcarem. Tudo isso tem a ver com essa água da vida do Evangelho que Jesus coloca dentro da gente para se transformar numa fonte. Nós não conhecemos o Evangelho e nós não temos o Evangelho só para ter certeza do que vai acontecer depois da morte. Nós muito principalmente, especialmente, temos o Evangelho para podermos chamar o que aqui vivemos realmente de vida real e de vida verdadeira. Foi isso que o Evangelho veio fazer com você, e faz comigo, e faz com todo aquele que bebe dessa água. Essa é a água. É disso que queremos falar hoje. Mas ainda falta o ar, o ruar, o fôlego, o sopro, o espírito, que Jesus fala aqui também, que a gente vai falar sobre isso domingo que vem. E falta a terra, que é onde estamos, o lugar das festas. Jesus estava numa festa. Sobre isso a gente vai falar nos próximos 2 domingos. Que nesses 84 anos de Igreja Batista de Barão da Taquara, a gente começa aqui. Que sejamos nós que somos a igreja, porque eu vivo repetindo que a igreja não é o prédio, a igreja não é o edifício, a igreja não é o templo, a igreja somos nós, que nós, Igreja Barão da Taquara, que nós aqui possamos ser não só esses receptáculos dessa água que se transforma em fonte dentro da gente, mas especialmente possamos levar aos outros essa água das pessoas melhores, que essa água nos transforma. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. A gente vai